Fala, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? E aí, vamos falar um pouquinho sobre regime de bens? Você tem alguma dúvida sobre isso? Quais são os regimes? Para que servem? É tudo o que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então, roda a vinheta. Fala, meus lindos e minhas lindas, meu nome é Danilo Agostinho, você está no canal Direito e Companhia. Hoje a gente vai falar sobre regime de bens e as suas implicações no direito. Então, se você tem alguma dúvida, se você ainda não sabe muito bem se vai casar, qual regime, ou se já casou e quer trocar, Complicou. eu vou explicar tudo isso. Mas antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, dar um like no vídeo e compartilhar. Compartilhem em todas as suas redes sociais, nos ajudem a chegar mais longe. Nós já estamos aí com 150 inscritos hoje. Mas talvez quando você estiver vendo, já estamos passando da casa do milhão. É claro. Bom, vamos lá. Vamos tratar sobre os regimes de bens e as suas características. Bom, o primeiro regime de bens é o da parcial de bens. O regime da comunhão parcial de bens é aquele regime legal quando você não escolhe outro regime ou não é obrigado a casar por outro regime, tá? Então, se você não fez uma escritura de pacto e não é obrigado a casar pela separação legal, você vai estar casando pela parcial de bens. Então, quando você vai habilitar, você tem que determinar, olha, vou me casar por um regime diverso. Senão, o registrador vai indicar ali para você que você vai casar na parcial de bens. Como que funciona, tá? Comunicam os bens adquiridos na constância do casamento a título oneroso, ou seja, teve pagamento em qualquer formato, tá? Em dinheiro. E também tem uma outra questão. Na parcial de bens, quando você vai fazer alienação de bens imóveis, o cônjuge, mesmo que o bem não pertença a ele, ou seja, você recebeu de herança ou de doação, ele tem que assinar, tá? Ele tem que ali prestar sua anuência, né? Sua outorga uxória ou outorga marital, se uxória no caso da outorga da mulher e marital no caso da outorga do marido, tá? Então, essas são as características da parcial. Comunicam todos os bens adquiridos na constância do casamento, a título oneroso, teve pagamento em espécie. Depois desse, nós temos o regime da comunhão de bens, ou comunhão universal de bens, ou comunhão total de bens. Nele comunica tudo. O que você tenha antes ou o que você adquirir na constância. E aí pouco importa se foi a título oneroso, comprado com alguma forma de pagamento, ou a título gratuito, ou seja, doação, herança, testamento, comunica tudo. E aqui é uma característica importante, tá? Existe uma exceção a essa comunicação. Eu acho que a palavra mais linda que existe no direito é depende. Ah, agora eu entendi! Porque se você for num registrador ou num tabelião e questionar, olha, todos os bens adquiridos na comunhão universal comunicam, ele vai te responder, depende. Porque se nós tivermos ali uma cláusula restritiva chamada cláusula de incomunicabilidade, que ela é imputada ou ela é aplicada nas doações e no testamento, você pode estar restringindo o regime da comunhão universal. Então isso é importante deixar frisado para você. Então se você é casado no universal, mas a sua esposa ou seu esposo recebe um bem clausulado com incomunicabilidade, esse bem não vai comunicar entre vocês, ok? Qual que são as características? É obrigatório para esse regime, você tem que primeiro ir até um tabelião de notas e fazer uma escritura pública de pacto antinupcial. E aqui vale frisar, tá? Ele é um regime contratual, ou seja, eu escolho ele ou eu não estou obrigado a casar pela separação legal, ok? Separação legal é sempre eu sou obrigado a casar e a gente vai tocar nesse assunto daqui a pouquinho. O terceiro regime é o regime da separação de bens, separação total, né, absoluta, use o termo que desejar. Como que funciona esse regime? Esse regime não comunica absolutamente nada, é uma separação total, uma separação absoluta, ou seja, os bens adquiridos antes ou na constância do casamento, tá? É importante frisar aqui que quando eu adquiro um bem na constância do casamento, quando eu tenho esse regime, eu posso vender sem precisar da anuência do meu cônjuge, porque o bem é meu, é exclusivamente meu. Aí você vai dizer assim, Danilo,
As pessoas podem comprar, um casal pode comprar o imóvel junto, casado, na separação de bens? Pode. Só que aí não vai se ter uma comunicação por regime, sim um condomínio civil, mesmo dentro do casamento. Porque eu sou dono de 50%, ela é dona de 50%, então não tem uma comunicação por regime. É importante isso pra caramba, tá? O quarto regime é o regime da participação final nas aquestas. Esse é um regime empresarial, tá? Porque ele é uma misturinha ali entre parcial de bens e separação de bens. Como que funciona? Com relação à comunicação, se os imóveis, se os bens comunicam ou não, vai se aplicar a regra da parcial de bens, ou seja, comunica tudo que for adquirido na constância do casamento a título oneroso. Porém, para que há ou não a necessidade de anuência do cônjuge em transmissões, não tem. Vou aplicar a regra da separação. Então, mesmo que haja comunicação por conta do regime, eu posso vender sem anuência do meu cônjuge, tá? Essa é a regra da participação final nos aquestos. É importante frisar que ao final do casamento, e por que eu chamo isso de um regime mais com viés empresarial, é porque quando você vai separar, você tem que fazer um balancete, um balanço patrimonial e dizer, olha, de tudo aquilo que a gente tinha comprado, eu comprei, você comprou, aí vendeu e tal, sobrou isso, isso vai ser partilhado meio a meio, conforme determina a parcial de bens. Beleza? O quinto regime é o regime da obrigatoriedade, ou regime da separação obrigatória, ou regime da separação legal. Em regra, esse regime tinha que ter a aplicação da separação de bens. Porém, todavia, entretanto, temos uma súmula do STF que ainda está em vigor. O que isso quer dizer, tá? Como eu disse, o regime ele é obrigatório para algumas pessoas. O regime da separação legal ele é obrigatório em 3 situações. No caso de maior de 70 anos, daqueles que dependam de autorização para casar, e no caso do divorciado, do viúvo, que ainda não fez a partilha dos bens do antigo cônjuge. Então, nessas 3 situações, a pessoa ela tem que casar pelo regime da separação de bens. E por que eu disse que era para ser o da separação a aplicação? Ou seja, não comunicar nada e eu não depender de autorização para vender bens que me pertencem. Porque tem uma súmula do STF, que é a súmula 377, que ela vai dispor o seguinte, vai dizer que no caso da separação legal ou da separação por obrigatoriedade, os bens adquiridos na constância do casamento a título oneroso, aplique-se a regra da parcial de bens. Ou seja, o STF equiparou a separação legal à parcial. E por que disso, gente? Basicamente, via de regra, é por conta do maior de 70 anos, tá? Porque o que se entendia, ou o que se entende, até uma boa parte das pessoas que estudam o regime de bens, os tribunais superiores vão dizer o seguinte, ora, não é o fato da pessoa ter mais que 70 anos que ela se tornou incapaz de escolher o regime. E outra, não existe herança de pessoa viva, porque se dizia assim, a pessoa mais velha vai casar com uma pessoa mais nova... E aí não vai ter patrimônio para os filhos. Tá, mas enquanto a pessoa não morrer, não tem herança. Então, por que eu vou limitar o direito de alguém para poder proteger um terceiro que não tem nada agora na relação? Então, por conta disso, mudou-se a regra e aí passou a valer como parcial de bens. Então, fica a dica, tá? Tem a súmula 377 que vai estar... definindo ali que, nesse caso, o bem comunica. E aqui eu vou dar um parênteses, tá? Eu trabalho no cartório de registro de imóveis e muitas vezes eu encontro essa dificuldade das pessoas entenderem. Porque na certidão de casamento aparece lá, regime da separação de bens nos termos do artigo 1641 do Código Civil. E aí fala, olha, mas eu sou casada na separação, eu não tenho comunicação do patrimônio. Só que, na verdade, o 1641 é da separação legal, ou seja... eu tenho que interpretar o 1641 com base na súmula 377 do STF. Então, se você trabalha nessa área, fica atento a isso, ok? Bom, falamos dos regimes de bens, falamos das características, das implicações de cada um. Vamos falar agora casei por um regime, mas eu quero alterar para outro. Eu posso fazer isso? Pode, não tem problema nenhum. Existe algum rito, alguns trâmites que você vai precisar fazer. Primeiro que não é tão simples quando você vai casar, tá? Então, se você puder, já escolhe o regime correto quando você for casar. Porque para eu alterar um regime de bens, aí eu preciso de um processo judicial. E por que do processo judicial?
porque eu preciso ver se terceiros não vão ser prejudicados. O regime de bens ele não tem uma implicação apenas e tão somente com relação ao patrimônio do casal. Tá? Ele vai ter implicação também perante terceiros, principalmente quando um dos cônjuges tem dívida. Tá? Então é importante frisar isso. Então eu posso alterar? Posso. E aqui vem mais uma coisa que a gente encontra muito no dia a dia de um registro de imóveis. Eu casei por um regime que não precisava de pacto, uma parcial de bens, mas agora estou me casando, ou vou alterar meu regime, para um regime que precisaria de pacto. Agora eu tenho que ir lá no cartório fazer o pacto? Preciso no cartório de notas fazer pacto? Não. Você não precisa ir no cartório de notas fazer pacto, até porque o nome do pacto é antenupcial, ou seja, antes das núpcias, antes do casamento. Se você está alterando depois, não vai precisar, ok? Você vai pegar a sentença, né, o mandado de alteração do regime, levar até o cartório de registro civil onde você casou, onde vai ser feita uma averbação e a partir daí a certidão de casamento já vai sair com o regime de bens correto. Então também, se você trabalha nessa área, fica atento, caso o cartório de registro de imóveis faça uma devolução pedindo para você apresentar o pacto, você apresenta a justificativa dizendo, não, olha, a alteração do regime se deu de forma judicial após o casamento, não há o que se falar em pacto antinupcial. Beleza? Bom, isso foi o vídeo, eu agradeço você que ficou até aqui ao final. Eu vou te pedir, comenta aí se tem algum assunto que você quer que eu detalhe melhor. Talvez fala, Danilo, explica um pouquinho melhor esse item do casamento, traz um pouquinho mais de fundamentos aí que a gente possa usar no dia a dia. Não tem problema, comenta que eu vou ter o privilégio, o prazer de te responder. Tem mais outros vídeos aqui para você, assiste eles, porque como eu sempre falo, conhecimento nunca é demais. Só para finalizar aqui, eu vou pedir para você, se inscreve, cara. Tem muita gente assistindo o vídeo aqui e não tá se inscrevendo no canal. Se inscreve aí, ativa o sininho de notificação, compartilha nas redes sociais, tá bom? Um beijo para você e até o próximo vídeo. Valeu!